Começa agora o podcast Papo de Eletricista. Conecte-se a um novo mundo. Apresentação: Bruno Eletricista. Fala pessoal, terceira edição do nosso programa começando agora. Sejam bem-vindos. Desde quando eu coloquei o Papo de Eletricista no papel, cada ação, cada atitude, cada parceria que eu fechava era motivo de muita alegria. Quando eu coloquei o primeiro episódio piloto no ar, vocês não imaginam a minha felicidade. E a cada edição que vai pro ar, a cada edição que eu publico, eu fico ainda mais empolgado com o nosso projeto. E olha que nós só estamos na terceira edição, hein? Motivo de hoje, e já tá parecendo até repetitivo, é motivo de alegria pra mim, assim como foram todas as outras edições. Mas o programa de hoje tem um motivo especial. Há algumas semanas, eu e minha equipe decidimos antecipar as compras de alguns dos equipamentos que a gente imaginava comprar mais para frente. Inclusive na edição anterior eu havia comentado sobre isso, sobre essa antecipação nas compras. Pois bem, durante a semana alguns equipamentos já chegaram. Hoje, eu não sei se você já notou, mas o áudio está um pouquinho diferente, o áudio da minha voz está um pouquinho diferente. Alguns dos equipamentos já estão sendo usados aqui no nosso estúdio. Hoje eu estou gravando com um microfone profissional, específico para estúdio, específico para vocal, para gravação de voz. E também estamos com 2 processadores de áudios que já estão aí ligados em todo o nosso sistema aí de gravação. Hoje também a gravação está sendo feita num gravador multipista que dá inúmeras funcionalidades para nós já durante a gravação. O programa sai aqui do estúdio quase pronto, só faltando ir para a ilha de edição e fazer toda a montagem, a mixagem do programa e daí em diante colocar no ar, divulgar e assim por diante. Eu fico muito feliz com essa antecipação nossa, eu fico muito feliz com essa convicção que nós estamos, do nosso projeto, do nosso intuito. A gente sabe que pode contribuir, nem que seja um pouquinho, com o dia a dia de cada profissional do nosso setor elétrico. Então hoje, além dessa mudança de como a gente grava o programa, dessa qualidade que a gente está buscando tão incansavelmente chegar um dia, nós também no programa de hoje já é o primeiro programa dividido em blocos. Todos os outros programas foram corridos em um único bloco, com várias notícias, com eventos, com indicadores, mas o programa de hoje começa a entrar no formato que nós queremos, que é um programa dividido em blocos. Ainda não está 100% afiado do jeito que eu quero, do jeito que é para ser o Papo de Eletricista, mas aos poucos nós vamos ajeitando a casa, ajeitando o programa, para 2016 começar com força total. Então, curte o nosso programa, você que está ouvindo no carro, você que está ouvindo no celular, com fone de ouvido, enquanto está trabalhando, enquanto está ocioso, enfim. Esse programa, como todos os outros anteriores e todos os próximos programas, é dedicado exclusivamente a você. Então, sinta-se em casa. papodeeletricista.com.br. E você, já teve a oportunidade de ouvir o nosso programa da semana passada? Para você que ouviu, muito obrigado por prestigiar o nosso programa. Para você que não teve a oportunidade ainda de ouvir, eu vou comentar o que você está perdendo. O programa da semana passada eu comentei que o estado do Amazonas implantará agora, no início de 2016, 159 grupos geradores. Esses geradores vão reforçar a geração de energia elétrica no interior do estado. Ela vai aumentar a reserva de geração em 91 usinas instaladas no interior do estado. Serão contratados para isso 159 grupos geradores, capazes de fornecer juntos 124 megawatts de potência. Também falei que a usina Belo Monte enfrenta atrasos nas construções das suas linhas de transmissão, que vão escoar boa parte da sua geração de energia elétrica. Prestes a iniciar as suas atividades, a usina enfrenta agora um outro problema de logística de energia elétrica. O escoamento da produção será agora em meados de 2016 e os atrasos nas obras das linhas de transmissão não deixará isso acontecer. Também comentei que felizmente e finalmente 12 novos parques eólicos da Bahia agora estão conectados ao Sistema Interligado Nacional e toda a sua produção de energia elétrica será escoada por todo o Brasil. Se Belo Monte sofre com a falta das linhas de transmissões, os parques eólicos da Bahia estão felizes com as conexões que ocorreram essa semana. Com investimento de 180 milhões de reais, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco conectou os parques ao Sistema Interligado Nacional. Também falei que, infelizmente, em 2014, as usinas termoelétricas contribuíram para um aumento de 6% nas emissões dos gases de efeito estufa.
Quando a gente compara 2014 para 2013, nessa diferença anual, a emissão dos gases caiu 1%. Isso é bom, melhor que nada. Mas o setor energético representou 31% das emissões totais. Só em 2014, ele emitiu 479 milhões de toneladas de gases. Se você ainda não ouviu o programa, ele está disponível no nosso site, através do papodeeletricista.com.br/programa 02 ou no nosso canal do YouTube ou no SoundCloud. E agora que você já sabe tudo que rolou na edição da semana passada, vamos para os destaques da edição de hoje. A usina Belo Monte foi autorizada a encher os seus reservatórios. A Justiça determinou que o reservatório da usina de Candonga seja esvaziado imediatamente. A WEG anunciou uma nova fábrica em Portugal. O bilionário Bill Gates anunciará na próxima semana um fundo de investimento para as pesquisas em energias limpas. Semana que vem tem evento em Belo Horizonte. Não saia daí e fique bem informado. Participação do ouvinte conectado. Vamos para as mensagens dos nossos ouvintes. O Emanuel e a Thaís fizeram comentários sobre a matéria que fala da contribuição das termoelétricas no aumento da poluição. O Emanuel disse: um país com dimensões continentais, com tanto potencial de energia elétrica através da energia solar fotovoltaica e energia eólica, é vergonhoso ver tamanha dependência das térmicas, uma fonte comprovadamente poluidora e com elevado custo operacional. O mínimo que se esperaria de um governo consciente é incentivo para a implantação de projetos sustentáveis. Não precisaria dar dinheiro para isso. Bastaria retirar por completo os altos impostos cobrados de toda a cadeia produtiva e de consumo. Emanuel F. Gomes tem 42 anos, é professor universitário e mora em Rio de Janeiro, capital. Já a Thaís comentou: já fiquei surpresa com a redução das emissões causadas pelo desmatamento. Acreditava que nem tão cedo isso aconteceria. Desde nova, ouço sobre o desmatamento no Brasil, principalmente no norte do país, e já considerava uma doença sem cura, que levaria o país a um estado terminal. Infelizmente, ainda não vejo uma postura firme em relação à adoção de políticas de eficiência energética. O descaso com o setor elétrico do país é claro. Basta ver o uso das termoelétricas como primeira opção às hidrelétricas, a demora na conexão de parques e usinas verdes ao sistema interligado e a falta de um programa eficiente de atualização das hidrelétricas mais antigas e incentivos reais à microgeração distribuída. O nosso país poderia ser infinitamente mais competitivo se o setor elétrico fosse a menina dos olhos. Thaís F. Braga tem 32 anos, é engenheira eletricista de aplicação e mora em Cascavel, Paraná. Emanuel e Thaís, infelizmente a termoelétrica não é a primeira opção. No momento ela é a única opção. E por que ela é a única opção? Na minha opinião, porque faltou um planejamento sério em governos anteriores, numa visão de longo prazo. Sobre a microgeração, hoje eu vou falar sobre algumas alterações na Resolução 482. Vieram em boa hora, mas o governo tem poder para fazer muito mais. Na minha opinião, numa sequência lógica de pensamento para o setor elétrico, eu acho que o primeiro passo seria focar na eficiência energética. O meu segundo passo talvez seria um programa agressivo de incentivo para a implantação de novas usinas sustentáveis. Na microgeração, um fomento para a implantação de usinas de alta performance conectadas aí ao Sistema Interligado Nacional, que poderiam ser usinas solares, fotovoltaicas, usinas eólicas, poderia ser usinas maré motriz e também uma linha de investimento em pesquisas. A gente vê aí constantemente, é possível aí, por exemplo, no YouTube ou em sites relacionados, você vê aí mundo afora, turbinas de geração subaquática, turbinas que se usam dentro de um esgoto, por exemplo. Então, partir para essa linha de pesquisa. Emanuel e Thaís, obrigado pelos e-mails, comentários super pertinentes pela época que estamos passando e até uma próxima oportunidade.
O Saulo fez o seguinte comentário sobre a usina Belo Monte. Belo Monte, desde o início, como você mesmo disse, vem apresentando problemas, dificuldades e conflitos. Agora, o que não dá para entender é o descompasso entre a construção da usina e das linhas de transmissão. O país vive um colapso pela falta de energia elétrica a valores razoáveis, as usinas hidrelétricas com níveis cada vez mais baixos em seus reservatórios, perspectivas de chuvas intensas cada vez mais escassas e as poluentes usinas térmicas a todo vapor pesando ainda mais a conta dos brasileiros. No meu ponto de vista, um processo lógico é ter as linhas de transmissão prontas e disponíveis bem antes das necessidades da usina. É vergonhoso ver a desorganização em uma obra desse porte. Saulo R. Menezes tem 37 anos, é eletricista e mora em Cubatão, São Paulo. Oi, Saulo, obrigado pelo seu e-mail. Realmente esse descompasso ele acaba sendo contraditório. Realmente as linhas deveriam estar prontas antes da usina, né? Se um fato desse ocorre numa empresa privada, provavelmente a empresa vai quebrar, porque se você tem uma usina pronta e não tem como escoar, acredito que a empresa não fica sendo eficiente. Mas por que isso acontece? Primeiro, acho que por um desrespeito com a população. Segundo, que esse custo maior da energia elétrica que as termoelétricas estão jogando, quem paga é o brasileiro, não é o governo. Já foram 11 bilhões de reais só com bandeira vermelha. Então por isso que não existe essa preocupação. Acredito que falta uma equipe competente do governo acompanhando a obra. Eu acho que são tantas coisas que fazem esse tipo de desorganização acontecer que é até difícil que a gente criticar alguma coisa ou tentar pontuar o que de fato acontece. Mas creio eu que em países de primeiro mundo provavelmente isso não aconteceria. Mas como no Brasil, infelizmente, nem tudo é levado a sério, isso acontece. É lamentável. Essa semana, inclusive, vou comentar uma matéria disso. O IBAMA já autorizou Belo Monte a encher os reservatórios, então vai encher, depois já está liberada para gerar energia elétrica. O que tem hoje de linha de transmissão não comporta basicamente nem a metade do que a hidrelétrica. E aí vamos ver o que vai acontecer e quando é que fica pronto. Obrigado e até o próximo programa. O Cássio deixou um questionamento para você, Bruno. No programa de sábado, você disse que a CEMIG já está negociando sobre a paralisação das usinas afetadas pelo acidente da Samarco. Hoje saiu uma ordem judicial para que a usina de Candonga seja esvaziada, pois existe o risco de rompimento de outra barragem. E agora, se a barragem romper e ficar retido na usina, algum dia isso seria retirado ou a usina estará perdida? Cássio C. Miramoto tem 26 anos, é eletricista industrial e mora em Santo André, São Paulo. Cássio, excelente pergunta, cara. Mas infelizmente eu não sei te responder. Na edição de hoje nós vamos falar sobre essa ordem judicial. Até agora, no momento da gravação do programa, nem a Samarco, nem a CEMIG se pronunciaram oficialmente. Então nós não sabemos a opinião de cada uma, procedimentos e tudo mais. A barreira que se rompeu tinha 55 milhões de metros cúbicos. O reservatório da usina tem uma capacidade 10 vezes maior do que isso. Nós estamos falando de um pouco mais de 500 milhões de metros cúbicos. Não existem informações oficiais sobre a capacidade de armazenamento ou sobre o volume armazenado nessa barragem Germano, mas olhando por imagens de satélites, quando você pega no Google Maps ou no Google Earth, a Germano é muito maior do que a barreira do fundão que rompeu, mas é muito maior mesmo. Então não sei nem se a usina conseguiria comportar todos os rejeitos. Sinceramente me falta conhecimento para conseguir te dar uma opinião sobre isso. E como nenhuma das empresas ainda se pronunciaram, fica ainda mais difícil. Agora é esperar para ver o que vai acontecer, né? As cenas dos próximos capítulos, para ver aí o procedimento. Porque até então a CEMIG negociava perdas pelo tempo que a usina ficaria parada para limpeza. E agora a conversa já muda, né? Ela vai ser toda esvaziada e ficar à disposição até não sei quando para um possível rompimento dessa barragem. É uma situação muito complicada e que nós vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. Obrigado pelo seu e-mail, cara. O Caio ficou surpreso com uma notícia nossa. Ele disse o seguinte: sobre a matéria referente ao estado do Amazonas, eu não imaginava que o estado era abastecido por grupos geradores. Na verdade, nunca parei para pensar nisso e por isso fiquei surpreso. Sempre pensei em um gerador a diesel sendo usado para uma instalação temporária ou como backup na falta de energia da concessionária. Fico aqui pensando, uma usina formada apenas por geradores a diesel deve ser uma estrutura grandiosa. Caio Souza tem 21 anos, é eletricista e mora em Montes Claros, Minas Gerais. Oi, Caio.
Realmente essa informação é interessante. Eu acredito que antes da implantação do Sistema Interligado Nacional, cada região deveria se virar com sua própria geração. E cada estado, cada região escolheu aí a melhor opção ou a opção mais viável naquela ocasião. O estado do Amazonas optou por grupos geradores e continua nessa opção por já ter toda uma estrutura formada, né, implantada para isso. E isso não é um caso só isolado do Brasil. Por uma rápida pesquisa na internet, você encontra aí diversas regiões do mundo que utilizam grupos geradores como primeira opção para geração de energia elétrica. Eu acredito que isso com o tempo vai mudar, né, devido aí à rotina de manutenção, aos custos de geração, que são um pouquinho maiores, a poluição que um grupo gerador emite no meio ambiente. Enfim, mas é uma opção que ainda é utilizada em diversas regiões e no Brasil é utilizado aí largamente no estado do Amazonas. Obrigado pelo seu e-mail e até uma próxima oportunidade. Deixe o seu comentário sobre o programa de hoje. Você pode fazer isso pelo nosso site papodeeletricista.com.br, nas nossas redes sociais, estamos no YouTube, Facebook, Twitter, SoundCloud e Instagram, pelo e-mail contato@papodeeletricista.com.br ou pelo nosso WhatsApp 34 98 440 5322. Conecte-se ao próximo bloco e acompanhe. Na última sexta-feira, a Justiça determinou que o reservatório da usina de Candonga seja esvaziado imediatamente. O motivo? Existe risco de rompimento da barragem de Germano. A Samargo e a CEMIG ainda não se pronunciaram sobre a decisão, que deverá ser cumprida em 2 dias. Você já segue a gente no Facebook? facebook.com/Papo de Eletricista. Na nossa página, você acompanha os bastidores das gravações, a produção de cada programa e fica sabendo quando um programa vai ao ar. Lá você pode deixar o seu comentário em cada edição e interagir com a galera que curte um papo. facebook.com/Papo de Eletricista. Já conhece nosso perfil no Instagram? Toda semana, novas fotos. instagram.com/Papo de Eletricista. Curta e comente nossas publicações. Segue a gente lá, instagram.com/Papo de Eletricista. Tá a fim de participar do nosso programa? Escreva uma mensagem ou grave um áudio e nos envie pelo WhatsApp. Anote nosso número: 34 98 440 5322. Diga pra gente o que tá achando do programa, comente alguma matéria ou deixe a sua sugestão. Não deixe de participar. 34 98 440 5322. Conecte-se a um novo mundo. Estamos de volta. E agora você acompanha as principais notícias da semana. A usina de Belo Monte é autorizada a encher os seus reservatórios. Na terça-feira passada, o IBAMA deu sinal verde para que a usina inicie as suas operações. O órgão federal emitiu a licença que libera o enchimento dos reservatórios e, posteriormente, a geração de energia elétrica. A energia gerada por Belo Monte, após as conclusões da obra, será capaz de atender uma população de 60 milhões de habitantes. O anúncio, feito no auditório do IBAMA, ocorreu em meio a manifestações dos índios, após a invasão do local. Eles alegam que não foram questionados sobre esse licenciamento. Em nota de esclarecimento enviada à imprensa pela Norte Geradora, empresa responsável pela construção e operação da usina, a empresa afirmou que já investiu mais de 260 milhões de reais em programas visando garantir a segurança territorial, alimentar e ambiental das etnias indígenas, assim como o fortalecimento das associações e do patrimônio cultural. Já o IBAMA informou que a licença foi concedida após o cumprimento de 41 condicionantes pela Norte Geradora e obter um parecer favorável da FUNAI, que assinou com a empresa um termo de cooperação para mitigação do impacto do empreendimento sobre os indígenas.
O Operador Nacional do Sistema prevê chuvas sobre o Sudeste, mas a seca do Nordeste deve prolongar a bandeira tarifária vermelha. Segundo o Operador Nacional do Sistema, as chuvas sobre os reservatórios das hidrelétricas instaladas no sudeste do Brasil devem superar em 114% a média histórica para o período. Já no Nordeste, que sofre com a permanente seca, intensificada pelo fenômeno El Niño, a projeção é que as chuvas atinjam apenas 47% da média. Com isso, as chances das termoelétricas permanecerem ligadas em 2016 aumentam. Os reservatórios das hidrelétricas da região estão com apenas 5,2% da sua capacidade de armazenamento. A represa de Sobradinho, por exemplo, tem, no momento, apenas 1,5% da sua capacidade. Em entrevista a Reuters, o ex-diretor da ONS, Carlos Ribeiro, disse, abre aspas, sem dúvida nenhuma, as termoelétricas, ao menos as do Nordeste, devem continuar funcionando ainda por um tempo, suficiente para que essa situação se resolva. Tem que chover muito para recuperar, e essa chuva não está parecendo muito que vá ocorrer, fecha aspas. Por conta do funcionamento das térmicas, nós, consumidores, estamos pagando a bandeira tarifária vermelha, que acrescenta à conta de luz R$ 4,50 a cada 100 kWh de consumo. Vamos entender melhor essa cobrança? Se não houver a necessidade das termoelétricas, ou apenas as termoelétricas com custo por megawatt-hora abaixo de R$ 200 forem acionadas, a bandeira utilizada será a verde, que não acrescenta nenhum valor à conta de luz. Já se for necessário que mais térmicas passem a operar e o custo por megawatt-hora destas forem superiores a R$ 200, mas inferiores a R$ 388, a bandeira é alterada para amarela e é acrescida à conta de luz o valor de R$ 2,50 a cada 100 kWh de consumo. Se a disponibilidade de energia cair e mais térmicas tiverem que ser ligadas, e estas com custo superior a R$ 388 por megawatt-hora, a bandeira tarifária passa para vermelha e é acrescido à conta de luz R$ 4,50 a cada 100 kWh. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, de janeiro a setembro desse ano, o brasileiro pagou a bagatela de 11 bilhões de reais extras só por causa da bandeira vermelha. Se as chuvas sobre o Sudeste alcançarem o previsto, a região poderá, além de desligar as suas térmicas, ajudar a região Nordeste e, na melhor das hipóteses, a bandeira mudar para amarela. Justiça determina que o reservatório da usina de Candonga seja esvaziado. Um juiz da primeira vara da Fazenda, após ter acesso ao relatório produzido pelo Centro de Apoio Técnico do Ministério Público Estadual, determinou que o reservatório da usina hidrelétrica Risoleta Neves, Candonga, distante 100 km de Mariana, seja esvaziado imediatamente. O prazo para cumprimento do mandato judicial é de 2 dias. A decisão foi expedida ontem, sexta-feira, dia 27. O relatório apresentado pelo Centro de Apoio é feito com base em informações de empresas terceirizadas contratadas pela Samarco. Atestam o comprometimento da barragem de Germano, que possui um volume de armazenamento muito maior que a barragem do Fundão, que rompeu no último dia 5. A decisão foi tomada para que o reservatório da usina, com capacidade para 544 milhões de metros cúbicos, sirva de barreira de contenção para a lama, impedindo que ela escoe pelo Rio Doce, como aconteceu no acidente anterior. Até o momento da gravação do nosso programa, a Samargo e nem o consórcio que administra a usina não tinham pronunciado sobre a decisão judicial. É válido lembrar que o consórcio que administra a usina é formado pela CEMIG e pela Vale, que também é dona da Samargo. O saldo do desastre em Mariana é trágico. Até o momento, são 11 mortos, 8 desaparecidos, 2 corpos aguardando identificação, o distrito de Bento Rodrigues completamente destruído, o Rio Doce perdido e diversas pessoas com a sua rotina alterada de alguma forma. O governo federal, em conjunto com os governadores dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, darão entrada na próxima segunda-feira com uma ação na justiça para cobrar 20 bilhões de reais da Vale e BHP para a criação de um fundo de reparação dos danos causados nos 2 estados. A ANEEL aprova reajustes para a Eletroacre e Ceron. Já a CPFL, Eletropaulo e Ampla pedem reajuste extras nas tarifas. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou no último dia 24 um reajuste de 9,2% para os consumidores residenciais e de 10,7% para os consumidores industriais, que compram energia em alta tensão. Os reajustes são para os consumidores do estado do Acre. A distribuição no estado é feita pela distribuidora Eletroacre, que é de propriedade do grupo estatal Eletrobras. Já os consumidores de Rondônia vão amargar um reajuste maior. O estado é atendido pela Ceron, distribuidora que também pertence ao grupo estatal
Eletrobras. O reajuste aprovado é de 12,6% para os consumidores residenciais e de 15,5% para os consumidores industriais. As distribuidoras do grupo CPFL, a Eletropaulo e a Ampla pediram à ANEEL um reajuste extraordinário nas tarifas, mesmo após várias correções feitas durante o ano e que já ultrapassam a casa dos 50% de aumento. As empresas alegam aumentos significativos e fora das previsões iniciais de custos, e que estes não estão sendo cobertos mesmo após os reajustes autorizados pela agência e pela arrecadação de 11 bilhões de reais com as bandeiras tarifárias, valor este que é rateado entre todas as distribuidoras do país. Em nota, a CPFL afirma que o pedido de revisão extraordinária tem como objetivo mitigar o impacto financeiro causado pelo descompasso entre tarifas e custo. A companhia, que até o final do terceiro trimestre já acumula um déficit de 1,9 bilhão de reais. Só esse ano, as tarifas da Ampla subiram 42%, a da Eletropaulo subiram 32% e depois mais 15%. Já na CPFL, tiveram um reajuste de 45% e logo em seguida uma elevação extraordinária de mais 35%. WEG anuncia nova fábrica em Portugal. A WEG anunciou essa semana planos para expandir as suas operações fabris em Portugal, com a construção de uma nova fábrica na cidade de Santo Tirso, dedicada à produção de motores elétricos de baixa tensão. A companhia pretende investir inicialmente 15 milhões de euros, o que equivale aproximadamente a 61 milhões de reais, para a construção de 18 mil metros quadrados de área coberta em um terreno de 44 mil metros quadrados, com a possibilidade de expansão até 100 mil metros quadrados. A exemplo de outras plantas fabris da empresa, a nova fábrica será construída no sistema modular, que permite o aumento gradual e contínuo da capacidade produtiva, atendendo assim a companhia ao longo de vários anos. O primeiro módulo produtivo entrará em operação em meados de 2016 e deve gerar cerca de 150 novos empregos. Na última quinta-feira, a WEG foi selecionada pela quinta vez para compor a 11ª carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial. É a única empresa do segmento de máquinas e motores. O índice é formado pelas 35 companhias mais sustentáveis e que têm ações listadas na Bolsa de Valores brasileira. Juntas, somam 960 bilhões de reais em valores de mercado. A inclusão da WEG no índice demonstra o compromisso com as boas práticas de governança corporativa, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Bill Gates, fundador da Microsoft, anuncia pesquisa bilionária em energias limpas. Na próxima segunda-feira, dia 30, dará início à Conferência de Mudanças Climáticas das Nações Unidas, que acontecerá em Paris, França. A conferência durará 2 semanas e contará com os chefes de estados de 195 países e a União Europeia, que discutirão as mudanças climáticas do planeta. Bill Gates deverá lançar, durante o evento, um fundo de investimento multibilionário, exclusivo para a pesquisa e ao desenvolvimento de energias limpas. Em junho passado, o bilionário já havia afirmado que investiria cerca de 2 bilhões de dólares no setor ao longo de 5 anos. O fundo multimilionário, que deverá contar com gordos investimentos de outros bilionários e filantropos, já está sendo considerada a maior iniciativa do gênero já criada. A ideia é estimular empresas que tenham criações inovadoras de geração e armazenamento de energia. Também é esperado, durante o evento, o lançamento da iniciativa Tecnologia Limpa, em que grupos de países anunciarão a duplicação dos valores investidos nas pesquisas em torno dos tipos de energias menos nocivas ao meio ambiente e sobre projetos de cooperação no futuro. E antes mesmo da Conferência de Paris, grandes empresas já estão anunciando metas ambiciosas. A Unilever anunciou ontem, sexta-feira, 2 metas importantes para a redução nas emissões de gases de efeito estufa. Segundo a companhia, até o ano de 2020 não será mais usada energia proveniente da queima de carvão e que até 2030 a energia utilizada passará a ser apenas de fontes renováveis. Ao todo, 81 companhias, incluindo a Unilever e a sua rival Nestlé, anunciarão um compromisso para definir metas de emissões de poluentes para os seus negócios, com o objetivo de limitar o aquecimento global em menos 2 graus Celsius. Segundo o presidente executivo da Unilever, abre aspas, se nós não atacarmos as mudanças climáticas, não teremos crescimento econômico. Este é um problema para todas as empresas, não só para a Unilever, fecha aspas. Desde 2008, a companhia já economizou mais de 400 milhões de euros através de medidas ecológicas aplicadas às suas fábricas. A Dove, a Lifebuoy e a Comfort são as marcas do grupo mais engajadas com sustentabilidade. O pessoal da micro e da mini geração distribuída tem vários motivos para comemorar. Um dos motivos, a mini geração agora é até 5 MW.
Quem me conhece sabe o quanto eu curto sistemas próprios de geração de energia elétrica, em especial o sistema fotovoltaico. Essa semana eu e todos os profissionais envolvidos nessa área, conhecida como micro ou mini geração, tivemos uma excelente notícia e que, na minha opinião, representa um avanço gigantesco e um marco para o setor elétrico do nosso país. A ANEEL aprovou no último dia 24 aprimoramentos para a Resolução 482 de 2012. Esta resolução criou o sistema de compensação de energia elétrica, permitindo que o consumidor instale pequenos geradores, que podem ser painéis fotovoltaicos ou microturbinas eólicas, em suas unidades consumidoras e troque energia com a distribuidora. O objetivo é reduzir o valor da fatura de energia. Com os aprimoramentos aprovados pela ANEEL e que passam a valer a partir de março de 2016, será permitido o uso de qualquer fonte renovável, além da cogeração qualificada, dividida em mini geração e microgeração. A microgeração está limitada a uma potência instalada de 75 kW. Já a mini geração é aquela com potência instalada entre 75 kW e 5 MW, com exceção da fonte hídrica, limitada a 3 MW, ambas conectadas a redes através de uma unidade consumidora. Outra mudança é o prazo máximo para a utilização dos créditos gerados. Se em um mês o consumidor produziu uma quantidade de energia maior do que consumiu, essa diferença vira crédito e poderá ser utilizada agora em até 60 meses para abater no consumo dessa unidade produtora ou de uma outra unidade consumidora, desde que esteja em nome do mesmo titular e que seja atendida pela mesma distribuidora. Outra novidade é a possibilidade de instalação de uma única fonte de geração para múltiplas unidades consumidoras, ou seja, em um condomínio, por exemplo. A energia gerada poderá ser rateada por igual para todos os condôminos ou dividida de acordo com as definições dos próprios consumidores. A ANEEL ainda criou a geração compartilhada. Pessoas interessadas podem se unir e formar um consórcio ou uma cooperativa e instalar uma usina de micro ou mini geração. E tudo que for produzido virará créditos para os consorciados ou cooperados. Outras facilidades para a implantação de um projeto é que agora existe um procedimento e um formulário padrão para solicitar a conexão, e o prazo para a conexão do sistema caiu de 82 dias para 34 dias. A agência prevê que até 2024, 1,2 milhão de unidades de consumidoras passem a produzir a sua própria energia, totalizando 4,5 gigawatts de potência instalada. De 2012 até outubro passado, já foram conectadas 1.285 centrais geradoras. Destas, 96% são solar fotovoltaicas e 2,41 eólicas. Conecte-se ao próximo bloco e acompanhe. Na próxima semana, a CEMIG e a ANEEL promovem eventos sobre geração distribuída em Belo Horizonte. Já acessou nosso site hoje? papodeeletricista.com.br. Na nossa página, além de acompanhar os programas semanais e as edições especiais, você fica sabendo um pouco mais sobre o nosso podcast, descobre como participar dos programas, tem acesso a todas as nossas redes sociais e pode entrar em contato com a gente. No site, também é possível assinar nosso programa, acompanhar a agenda dos próximos eventos, cadastrar seu e-mail para receber conteúdos exclusivos e ficar por dentro dos bastidores das gravações. Não perca tempo, acesse agora mesmo papodeeletricista.com.br. O Papo de Eletricista também está no Telegram. Envie a sua mensagem de texto ou áudio para nós. Anote nosso número 34 98 440 5322. Ela poderá ser lida ou reproduzida no próximo programa. Não deixe de participar. O que acha de interagir ao vivo com o Bruno Eletricista? Toda semana, através do aplicativo Periscope, Bruno Eletricista fala ao vivo por vídeo com os ouvintes do programa.
As transmissões geralmente acontecem aos sábados, às 19 horas. Bruno comenta sobre a edição do programa que foi ao ar horas antes e, eventualmente, conta as novidades da próxima edição. É uma transmissão ao vivo. Saiba como participar dela acessando papodeeletricista.com.br/periscope. Podcast Papo de Eletricista. Semana que vem temos evento em Belo Horizonte. Nos dias 2 e 3 de dezembro, acontecerá o 6º Fórum de Inovação e Tecnologia, abordando o tema Geração Distribuída. O evento acontecerá no auditório do edifício sede da CEMIG, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O evento é organizado pela ANEEL e pela CEMIG. Para mais informações do evento, basta visitar o post dessa edição no nosso site. Terceira edição do nosso podcast chegando ao fim. Hoje eu apresentei as principais notícias nacionais e internacionais e acabei de falar de um evento sobre geração distribuída, desta vez em Belo Horizonte. E aí, gostou do programa de hoje? Sentiu diferença no áudio do programa? Deixe o seu comentário no nosso site ou em alguma das nossas redes sociais. Ficarei muito feliz em receber a sua opinião. Programa da semana que vem com mais notícias, mais novidades, mais informações. Não deixe de acompanhar. Um forte abraço e até lá! E chegamos ao fim de mais um podcast. Mantenha-se conectado através do nosso site papodeeletricista.com.br. Ouça os episódios anteriores, acompanhe os bastidores das gravações e siga-nos em nossas redes sociais. Acesse e participe do próximo podcast, que vai ao ar sábado que vem, às 5 da tarde, horário de Brasília.